Mas, primeiramente, vamos apresentar aqui o Bruno Perini, que muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, Bruno Perini, bem-vindo, se apresente aí para os nossos telespectadores. Bom, primeiro agradecer o convite. Carol, André, é um prazer estar aqui pela segunda vez. Já Segunda tinha vez. vindo anteriormente com a minha esposa. Para quem não me conhece, uma história longa tornada curta, eu fui militar durante 11 anos, eu comecei a investir com 17. Eu tinha o objetivo de ter 1 milhão até os 30 anos. Aí eu descobri o que era inflação, vi que não podia ser um objetivo fixo de 1 milhão e defini que eu queria viver de renda, ter um patrimônio que investido me desse o suficiente para bancar o meu custo de vida. E isso aconteceu quando eu tinha 28 anos, 28 para 29, um ano antes praticamente ali do que eu tinha como meta. Quando eu cheguei nesse objetivo, eu comecei a produzir conteúdo muito motivado pela minha esposa, que já fazia isso na internet, cresceu muito rápido. E já tinha um cara chamado Thiago Nigro fazendo a mesma coisa, tinha também uma moça chamada Natália Arcuri fazendo a mesma coisa, e eles estavam crescendo, tinham um ser básico muito tempo, e eram uns três, basicamente. Eu pensei, será que esse mercado aguenta uma quarta pessoa? E hoje a gente vê que aguenta muito mais do que isso, né? Então, o mercado ele cresceu pra caramba. E desde então eu tô aqui. Já são praticamente 6 anos produzindo conteúdo em rede social, principalmente Instagram e YouTube. Seu podcast Legal. também, o Sócios Podcast, que é gigante também, é muito legal. Um beijo pra Malu também, que a casa é dela aqui, quando Precisamos ela trazer a Malu quiser. sozinha também para fazer Malu, umas nós vamos também perguntas. trazer você sozinho, que a gente quer saber várias coisas aí. Inclusive coisas de sex shop também, que isso aí é coisa de mulher gosta de saber. Agora, Bruno, você falou que você foi do exército. Sim. Uma pergunta que eu quero saber, eu tenho muita curiosidade. Essa questão de intervenção federal, porque a gente está passando essa, né, passou aí essa questão toda do pessoal, né, as Forças Armadas. O que que você acha disso? O Exército, enfim, eles seguiram ali uma linha? Como é que funciona essa questão do Exército, enfim, defender a população? É, o que ficou muito discutido aí nos últimos tempos era a questão do artigo 142, que fala lá sobre a questão de garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, né? E aí muita gente falava que não, por conta disso o STF tem que intervir, porque a eleição, enfim, teve uma série de problemas. E aí ficavam os dois lados, simplificando em lados, discutindo essa questão. E muita gente pensa que o exército está interessado em tomar o poder, por conta do que aconteceu lá em 64 e ficou até 85. E de vez em quando eu recebi uns posts também, os quartéis estão com um clima estranho. No Twitter eu via uns posts assim. Eu mandava um WhatsApp pros meus amigos, como é que tá o clima no quartel? Eles, cara, tá em meio expediente já. Que é final do ano, a gente faz meio expediente pra economizar comida, né? O exército faz assim. Não tinha clima estranho nenhum. As pessoas que eu conheço, eu perguntava pra elas em off, assim, falou, cara, não tem nenhum tipo de movimentação pra ninguém fazer nada. Enfim, foi a eleição acabou e é isso. Era a opinião, né, das pessoas com quem eu falei. E o que teve agora, simplesmente, foi por conta, né, do vandalismo que a gente viu aí durante o fim de semana, teve um decreto, uma intervenção para deixar as coisas tranquilas. Mas, no Mas o final, o mercado, por Exército exemplo, não. nem ligou muito para isso. Foi um negócio que parece que chamou muita repercussão, mas no final não foi tão grande quanto o pessoal achou que seria o impacto, né? Mas na verdade, porque assim, muita gente ficou triste, chateado com as Forças Armadas. De fato, o Exército, enfim, eles não têm o que. Não poderiam fazer nada, ou poderiam, enfim. Fazer o quê, pô? O que o pessoal quer que faça? Que dê um golpe militar? Exato. É uma loucura isso, né? E É um até retrocesso, né, Bruno? Não é tem um nada é a um ver. retrocesso, não tem nada a ver, não estamos mais na década de 60, década de 70 para esse tipo de coisa acontecer. Lógico que sempre vai ter, dentro de espectros políticos, pessoas mais radicais defendendo uma linha de ação para esse lado ou uma para o outro, mas não tem apoio para que esse tipo de coisa venha acontecer. A gente pode falar que o Brasil está dividido, que você teve praticamente 50% do país apoiando o Lula, 50% apoiando o Bolsonaro, mas muito mais por rejeição a outra figura. Eu acho que tem mais gente que rejeita o Bolsonaro do que aplaude o Lula e vice-versa. Mais gente que rejeita o Lula do que aplaude o Bolsonaro, que é o meu caso. Então, se eu não queria o Lula, mas ele ganhou, paciência. Porque a outra questão é que, não, vamos botar o exército na rua, né, porque a eleição teve uma série de problemas. Só que olha o precedente que a gente vai estar abrindo, porque toda eleição vai ter problema, no final das contas. Pode ter tido mais ou menos. Agora, eu acho que não tem clima para esse tipo de coisa no Brasil, seria um baita de um retrocesso, e felizmente não aconteceu, né? E não acho que vai acontecer agora. A eleição está acabada, já assumiu um novo presidente, é isso, né? Quem não gostou vai ter que acostumar e Espera esperar quatro a próxima anos, né? eleição para ver o que acontece, né? E aí o pessoal fica, nossa, e agora o que será da gente? Durante toda a minha vida como investidor,
praticamente, exceto os últimos 6 anos, foi com o governo de esquerda. Então vai ter oportunidade, igual sempre teve, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, igual sempre teve em qualquer tipo de governo, né? O único ruim é se a gente tiver, o meu ponto de vista, assim, de um maior risco, não é em termos econômicos, porque demora para uma economia se deteriorar demais. Deteriorar acontece. É em termos institucionais. Se tiver uma próxima eleição, beleza. Aí entra nessa seara, né? Não, mas não vai ter, não sei o quê. Mas enfim, não dá para saber. Tá muito no começo agora. Legal, Bruno. Vamos